Que é o João Marcelo, um dos monitores de biologia do GAP. Hoje eu estou passando por aqui para trazer um pouco sobre a parte de evolução, certo? Que é um assunto que é bastante importante da gente entender. E gostaria de dar boas-vindas a você que está aí se preparando para o Enem, se preparando para outros vestibulares e participa do nosso projeto. Nós ficamos muito felizes em ter você aqui junto conosco. Lembro a vocês do nosso Instagram e do nosso YouTube. Provavelmente você está vendo esse vídeo no YouTube, mas também, se puder, siga nosso Instagram, assim como se inscreva no nosso canal no YouTube, para que a gente possa estar sempre divulgando nossos conteúdos e trazendo novos alunos para o nosso projeto. Em relação à evolução, que é um tema que é bem amplo, hoje eu vou fazer um recorte falando dessas três teorias: o lamarquismo, o darwinismo e o neodarwinismo. Eu vou tentar tratar aqui de uma forma bem objetiva, trazendo primeiro, perdão, uma revisão bem rápida sobre esses três assuntos e como eles estão relacionados, e depois a gente vai resolver uma bateria de questões. Primeiro questões do Enem e depois questões de outros vestibulares. O meu objetivo é que essa aula não fique muito longa. Então, dessa forma, caso não dê tempo a gente resolver todas as questões na aula, eu vou estar disponibilizando esse material no Google Classroom e aí você pode estar resolvendo as questões por lá, tá certo? Sem problema algum, assim como eu vou continuar à disposição para tirar dúvidas. Então, vamos lá. Começando pelo lamarquismo, o Lamarck, ele propõe o seguinte, ele adotava uma teoria na qual a centralidade estava muito no indivíduo, na ação do indivíduo conseguir se adaptar rapidamente ao meio para suprir as demandas que o meio impõe. Então, por exemplo, se você tem um ambiente que você vai precisar de muita força física para conseguir o alimento, por exemplo, então o indivíduo por si, muito rapidamente, após várias tentativas, conseguiria desenvolver essa capacidade e essa capacidade seria passada para os próximos indivíduos dessa espécie. Era dessa forma que ele tentava explicar a evolução. Então, isso ele organizou em duas leis principais: a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso ambas as leis, na verdade, são bem simples de entender. A lei do uso e desuso é o seguinte: se você usa muito uma parte do seu corpo, ela vai necessariamente se desenvolver. Se você não usa muito a parte do seu corpo, ela vai atrofiar, ela vai encolher, vai desaparecer. Então, veja, isso aplicando a uma espécie, caso uma espécie, por exemplo, ela precise muito é, voar, por exemplo, ela vai ter um desenvolvimento de asas, vai desenvolver muito bem asas. Mas caso ela não precise enxergar, ela vai ter atrofia do olho, certo? Então, um exemplo que ele usou quando ele desenvolveu a teoria é em relação às toupeiras que são cegas. Como as toupeiras elas vivem embaixo da terra, a teoria dele é que elas não precisam do olho. Como é uma lei do uso e desuso, aquilo que não é usado, que entra em desuso, atrofia, certo? Da mesma forma, um outro exemplo seria, por exemplo, é um exemplo bem comum, assim, que são as girafas, por exemplo. Girafas, elas esticariam o pescoço para poder alcançar o alimento, certo? Então, a ideia era que a espécie, todos os indivíduos da espécie teriam essa capacidade de uma certa plasticidade, uma certa flexibilidade de desenvolver ou atrofiar partes do seu organismo de acordo com as necessidades impostas pelo ambiente, certo? Isso é a lei do uso e desuso. Mas aí você pode pensar, poxa, se aquela girafa em específico aumentou o pescoço, ou se aquela toupeira em específico teve uma atrofia do olho, como que isso é passado para as próximas girafas e toupeiras da espécie? Porque essas características não são características de apenas um indivíduo, um elemento da espécie, não. São características da espécie toda. E aí ele explicaria isso com a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, tudo que o indivíduo dessa geração adquire, ele passa para a próxima geração. Então, por exemplo, se a topeira de uma geração lá atrás ela teve atrofia do olho, então a próxima geração ela passa essa característica para essa próxima topeira. Detalhe, pessoal, que essa característica pode ser uma característica adquirida durante a vida, não é uma informação que o indivíduo já nasceu com isso. Então, por exemplo, se uma pessoa
ela desenvolve muitos músculos, sei lá, uma pessoa que vai muito para academia, faz muito exercício físico, ele passaria para o seu filho já uma musculatura muito boa, por exemplo, sabe? Esse tipo de coisa que ele fala aqui na lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Tem um professor de biologia meu que ele dava exemplo assim, ele era doutor em biologia. Então a filha dele já nasceria com doutorado e já seria mais fácil de fazer o pós-doutorado em biologia, certo? Isso é um exemplo que eu acho que é engraçado só para fixar isso. Então, no caso, qual é o papel do meio ambiente aqui na teoria de Lamarck? O meio ambiente, ele causa uma variação, impõe, a partir dessa variação, um desafio para que o ser vivo ele se adapte. Essa adaptação vai ocorrer a partir do uso ou do desuso de alguma estrutura do organismo, e isso vai ser passado para as próximas gerações dessa espécie, a partir juntando já essas duas leis. Após esse postulado de Lamarck, veio um outro teórico, nesse caso um biólogo, que é o Charles Darwin, ele é bem mais conhecido, que desenvolveu a teoria da seleção natural, certo? Só um link interessante com a geografia é que muito da teoria de Darwin, muito assim, no sentido da motivação do que Darwin pensou para a teoria dele, veio a partir da teoria malthusiana. Aquela teoria que vocês estudam ou estudaram ou estudarão na geografia, que diz que a população cresce em PG e os alimentos crescem em PA, ou seja, em um dado momento não vai ter sustentabilidade disso. Então, Darwin pensou o seguinte: caso isso aqui, sendo isso verdade, há uma competição entre os seres vivos, certo? Pelos recursos, já que os recursos são ilimitados, perdão, os recursos têm final, são finitos, e os indivíduos são uma quantidade significativa. Então, pela competição entre os seres vivos e pelas as limitações que o próprio ambiente impõe, há uma seleção daqueles indivíduos que são mais adaptados para aquele ambiente. Então, veja, a gente não fala de mais forte, a gente fala do indivíduo que é mais adaptado para um ambiente específico. Esse indivíduo que é mais adaptado, ele vai sobreviver no ambiente, vai se reproduzir. Ele se reproduzindo, ele vai passar essa característica adiante. Certo, pessoal? Então, isso está relacionado justamente à teoria da seleção natural. Muita atenção nisso. A teoria da seleção natural não diz que é o indivíduo mais forte, mas sim um indivíduo mais apto em um ambiente que vai conseguir sobreviver e se reproduzir. Vamos pegar um exemplo. Aqueles lobos que caçam lá nas regiões mais glaciais, nas regiões mais frias. Lá eles estão muito bem adaptados para poder fazer a sua caça. Mas se você tira um deles de lá e coloca aqui no Nordeste, veja, é a mesma espécie que eu estou falando, mas está vindo para um ambiente totalmente diferente. Ele não vai ser mais o indivíduo mais apto para sobreviver nesse ambiente. Da mesma forma, se a gente for ver, por exemplo, plantas, como por exemplo as plantas da caatinga, que estão muito bem adaptadas para o ambiente da caatinga, para o bioma. Se a gente leva elas para o bioma da floresta amazônica, por exemplo, não vai ter a mesma. Eles não vão ter o mesmo sucesso, não vai conseguir se reproduzir e sobreviver da mesma forma. Isso porque, pela teoria de Darwin, cada indivíduo ele tem um ambiente, na verdade, cada ambiente vai selecionar aquele ou aqueles indivíduos que são mais aptos para sobreviver nele. E aí um exemplo que é bem interessante é em relação às bactérias. Quando a gente usa um antibiótico, por que é que a gente tem que utilizar o antibiótico na dose e no período que é prescrito? A gente não pode fugir da prescrição. Assim, nas medicações de modo geral, mas sobretudo e muito especialmente nos antibióticos. Como os antibióticos eles são feitos para matar as bactérias, caso você não use na, na dose e no período que foi estabelecido, vamos dizer que no meio da tomada do antibiótico, você melhorou. Aí você diz, então não vou tomar mais. Só que o que acontece? O antibiótico ele vai matando a população de bactérias. Algumas bactérias, elas podem criar uma resistência ao antibiótico. Se você não continua utilizando antibiótico, essas bactérias elas vão estar selecionadas,
vão aumentar em quantidade, e aí quando você voltar a utilizar aquele antibiótico, quando os sintomas voltarem e você voltar a utilizar o antibiótico, não vai dar certo, porque aí as bactérias já vai ter uma população resistente àquele antibiótico muito maior do que havia antes, certo? Então daí vem a importância da gente tomar os antibióticos com muita frequência. Por que que eu estou citando isso? Porque agora nessa pandemia algumas das medicações que foram prescritas, apesar de se tratar de um vírus, eram antibióticos, porque não necessariamente eles iam combater o vírus, porque não necessariamente uma pessoa que tem Covid tinha só o SARS-CoV-2. Então, o uso indiscriminado de alguns antibióticos, algumas medicações que foram divulgadas na mídia, que estavam auxiliando para o Covid, e aí algumas pessoas compravam essas medicações indiscriminadamente e tomavam por conta própria, isso pode favorecer justamente a esse aumento das bactérias multiresistentes, certo? Agora tem só um ponto que é muito importante em relação ao darwinismo, que ele não explicava por que os indivíduos são diferentes entre si. Porque, veja, na teoria de Lamarck, os indivíduos se tornavam diferentes pelo uso maior ou menor de certas estruturas corporais. Aqui no darwinismo, os indivíduos já eram diferentes e eram selecionados a partir do ambiente. Mas o que é que fazia com que esses indivíduos fossem diferentes? Na época de Darwin, os conceitos de genética e de biotecnologia, biologia molecular, não eram avançados o suficientes para que ele pudesse explicar esse componente de diferenciação dos indivíduos. Então, esse foi um ponto que ficou faltando na teoria de Darwin. Então, é importante você ter isso bem claro, que o darwinismo, ele não traz os conceitos de genética, certo? Ele não explica qual é a causa da diferença entre os indivíduos. Isso vai ser explicado no neo-darwinismo. Darwinismo não tem genética. No neo-darwinismo, ou teoria moderna da evolução, é como se você pegasse o darwinismo, toda essa estrutura que a gente já viu, e incluísse os conceitos de genética, de biotecnologia, que explicam a diferença entre os indivíduos, para poder justificar a teoria de Darwin. Então, veja, como é que os indivíduos são diferentes entre si? Dois fenômenos são essenciais para que você tenha variabilidade genética: a mutação e a recombinação gênica, aquele fenômeno que ocorre lá no crossing over. Então, a partir desses dois fenômenos é que nós temos a variabilidade genética, e a partir dessa variabilidade e da seleção natural, nós vamos ter a adaptação dos indivíduos a diferentes ambientes. Então, sintetizando aqui rapidamente, a diferença entre Lamarck e Darwin. Para Lamarck, existiriam girafas de pescoço pequeno que após o uso demasiado do pescoço, o pescoço se aumentando, e aí elas conseguiriam alcançar o alimento nas partes altas. Para Darwin, existiriam girafas de pescoço longo, de pescoço curto, de pescoço ainda menor. Como essas girafas elas não conseguiriam alimento suficiente para sobreviver e se reproduzir, e essas conseguiriam, então elas se reproduziriam mais, e aí elas conseguiriam, passo a passo, ser a maior parte das girafas e ser o fenótipo predominante. Certo, pessoal? Lembrando que Darwin não explica geneticamente com o que justifica essa diferença entre essas girafas. Quem vai trazer essa explicação vai ser justamente o neodarwinismo. Então, dando continuidade agora, vamos ver as questões, certo? Questões do Enem e de outros vestibulares. Então, veja, considerando a situação descrita sobre o ponto de vista da hereditariedade e da evolução biológica, o comportamento materno decorrente da ação dessas substâncias citadas é. Então, vamos ver. Experimentos realizados no século XX demonstram que hormônios femininos e mediadores químicos atuam no comportamento materno de determinados animais, como cachorros, gatos e ratos, reduzindo o medo e a ansiedade, o que proporciona maior habilidade de orientação espacial. Por essa razão, as fêmeas desses animais abandonam a prole momentaneamente, a fim de encontrar alimentos, o que ocorre com facilidade e rapidez. Ainda são capazes de encontrar rapidamente o caminho de volta para proteger os filhotes. Ou seja, algumas fêmeas elas conseguem ter esse comportamento é, a partir de vários hormônios, mediadores, tanto para conseguir encontrar o alimento como proteger a prole rapidamente. Então veja, ele quer saber justamente
do ponto de vista da hereditariedade e da evolução biológica, ou seja, já nos direciona para a teoria que é mais aceita atualmente dentre as três que eu comentei, a teoria moderna da evolução, o que justifica esse comportamento. Vamos de baixo para cima. Esse comportamento é determinado após a fecundação, pois os espermatozoides dos machos transmitem as informações e aí vai, esse estágio aqui está cobrindo. Mas veja, esse tipo de comportamento, como está relacionado a hormônios, mediadores químicos, a uma característica genética, isso não está determinado após a fecundação. Isso está determinado já quando a gente tem a permuta entre os caracteres, certo, pessoal? Determinado pela sêmen na medida em que elas transmitem o material genético necessário à produção de hormônios durante o período gestacional. Também não. Determinado pela ação direta do ambiente sobre a fêmea, ou determinado pela ação direta do ambiente, aí seria uma adaptação do organismo a partir da ação direta do ambiente, seria a partir do uso ou desuso de determinada característica? Não, porque a gente não está aqui tratando do Lamarck. Transmitido em intervalo de gerações, ou seja, pulando uma geração e para outra também não é isso. É transmitido de geração a geração, porque é uma característica hereditária, como ele cita aqui, hereditário, então é transmitido de geração a geração, certo? Então, por isso que a gente fica aqui com a letra A. Agora vamos para a próxima questão. Charles Darwin apresentou em 59, no livro A Origem das Espécies, suas ideias a respeito dos mecanismos de evolução pelo processo natural, seleção natural. Ao elaborar a teoria da evolução, Darwin não conseguiu obter algumas respostas para seus questionamentos. Então vamos lá. Darwin ele conseguiu justificar o quê? Na teoria da seleção natural, trata de que o ambiente seleciona os organismos que são mais aptos. Como que os organismos são diferentes entre si, para ter um mais apto que o outro, isso Darwin não conseguiu explicar, isso só conseguiu ser explicado à luz da genética já no neodarwinismo. Então vamos lá. O que esse autor não conseguiu demonstrar? A sobrevivência dos mais aptos, ele demonstrou sim. A origem da variação entre os indivíduos foi justamente isso que ele não demonstrou, mas vamos continuar analisando as outras. O crescimento exponencial das populações. Esse crescimento exponencial não é trabalhado na teoria de Darwin, é trabalhado na teoria malthusiana, certo? A herança dos caracteres dos pais pelos filhos, também não, isso é a questão da hereditariedade. A existência de características diversas nos seres da mesma espécie. Ele comentou exatamente isso e por isso que alguns indivíduos são selecionados e outros não. Então, justamente, o que o autor, no caso Darwin, não conseguiu demonstrar foi a origem das variações entre os indivíduos da mesma espécie, de espécies diferentes, enfim. Darwin, em viagem à Ilha Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. O texto aponta que uma ideia comum às teorias da evolução propostas por Darwin e Lamarck refere-se à interação entre os organismos e seus ambientes, que é denominada de. Então vamos lá. A gente precisa entender qual é o conceito que é comum às duas teorias. A gente pode de cara descartar mutação, recombinação gênica e variabilidade genética, porque são conceitos que só são trabalhados a partir do neodarwinismo, certo? A gente fica com adaptação e seleção natural. A gente lembra que seleção natural é um conceito da teoria de Darwin. Lamarck não fala de seleção natural, então a gente também pode descartar isso. A resposta é a letra B, mas vamos entender o porquê. Porque, veja, a adaptação é justamente essa capacidade dos indivíduos responderem ao meio a partir das demandas específicas que esse meio tem, que é justamente o que ele comenta aqui, ó, que os tentilhões apresentam bicos diferentes de acordo com a alimentação disponível, uma adaptação. E Lamarck, em relação à girafa, ter que esticar o pescoço para colher o fruto, certo? Então, isso representa justamente a adaptação. Só que detalhe, para Darwin, existem indivíduos diferentes que são selecionados
com adaptações específicas que respondem melhor ao ambiente, ou seja, são mais aptos e por isso são selecionados. Para Lamarck, os indivíduos vão paulatinamente desenvolvendo as estruturas e se adaptando ao ambiente, ou seja, a partir do uso e do desuso que a espécie vai se adaptando. A gente bem sabe que não é assim. Então, por isso, nós ficamos aqui com a letra B, que é a questão da adaptação. Seguida aqui outra questão do Enem. Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por. Então, veja, nesse caso, ele quer saber, nesse processo de evolução, o que é que acontece com os seres vivos ao longo do tempo. Então, veja, a gente tem o incremento do tamanho corporal, a complexificação dos seus sistemas, a modificação de suas características, a melhoria de processos, a especialização. O que é que acontece? Os nossos organismos, nós seres vivos, nós não somos os mesmos que éramos há 100 mil anos atrás, há 1 milhão de anos atrás na escala evolutiva. Então, o que é que acontece? Geração após geração, lentamente, e espécie após salto temporal, assim, em certos períodos de salto temporal na espécie, nós temos que nossas características elas vão se modificando. E justamente por isso há uma evolução da nossa espécie. Certo, pessoal? Então, por isso, a resposta nessa questão fica sendo justamente a letra A. Certo? A modificação de características da nossa espécie. Em seguida, vamos lá. Alguns anfíbios são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, a ausência de patas, cabelo, corpo anelado, que facilita o deslocamento no subsolo e, em alguns casos, a ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ou seja, pessoal, ele não quer que você justifique essas alterações a partir da teoria que é mais aceita, que é a teoria do neodarwinismo, que é a teoria moderna da evolução. Não. Ele quer que você, a partir dos conceitos de Lamarck, explique isso. Então, esse tipo de questão é importante para a gente ficar atento que o Enem, ele nem necessariamente ele vai querer que você saiba só o que é aceito como certo. Ele quer que você entenda as diferentes teorias e as diferentes contribuições que cada uma delas traz. Então, só lembrando rapidamente, Lamarck tem duas teorias principais, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Vamos ver aqui qual dos textos melhor, qual das alternativas melhor responde ao que está posto no texto. As características citadas no texto foram originadas a partir da seleção natural. Seleção natural, pessoal, você já associa com Darwin, e se tiver o componente de explicar a variabilidade dos indivíduos, com o neodarwinismo. Então, nesse caso aqui, não se encaixa. A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei dos desusos. Está totalmente dentro da teoria evolutiva de Lamarck. Mas vamos analisar as próximas alternativas também. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes. Não, pessoal. Neodarwinismo não. O lamarckismo é transmissão para todos os descendentes, para todas as gerações. Então, não entra aqui. Se fosse uma característica, por exemplo, que não tivesse utilidade, que na outra geração entrasse em totalmente desuso, aí sim, só seria transmitido por uma geração. No entanto, como é uma característica fortemente adaptativa, necessária para o ambiente no qual está inserido, a gente não pode considerar isso. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso e em seguida essa característica foi incorporada ao patrimônio genético. Pessoal, essa questão de genética não entra nem na teoria de Darwin, só entra no neodarwinismo, quiçá na teoria de Lamarck, que é anterior a Darwin. Então isso aqui também não se justifica. As características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações. Mais uma coisa que corta. Mutação não entra, porque mutação já é conceito de
genética. E outra coisa, foram selecionadas para serem mais adaptadas ao meio ambiente? Não. É uma diferença importante. Em Darwin, o meio ambiente é quem está selecionando as características. Não é esse o caso. Certo, pessoal? Então a gente fica justamente com a letra B. Vamos resolver mais essa questão do Enem. As cobras estão entre os animais peçonhentos que mais causam acidentes no Brasil, principalmente na área rural. As cascavéis do gênero Crotalus, Crotalus, eu devia ter colocado sublinhado, ou itálico ou em negrito aqui, por conta da taxonomia. Apesar de extremamente venenosas, são cobras que, em relação a outras espécies, causam poucos acidentes a humanos. Isso se deve ao ruído do seu chocalho, que faz com que suas vítimas percebam sua presença e as evitem. Esses animais só atacam os seres humanos para sua defesa e se alimentam de pequenos roedores e aves. Apesar disso, elas têm sido caçadas continuamente, por serem facilmente detectadas. Ultimamente, os cientistas observam que essas cobras têm ficado mais silenciosas, o que passa a ser um problema, pois se as pessoas não as percebem, aumenta os riscos de acidentes. A explicação darwinista, olha aqui que é teoria de Darwin, não é teoria de Lamarck, para o fato da cascavel estar ficando mais silenciosa é: se é darwinista, muito provavelmente a alternativa que a gente vai ver vai estar relacionando isso à seleção natural, porque veja, nem todas as cobras nascem iguais. Nem todas as cobras têm o mesmo volume de chocalho, porque você tem a mutação acontecendo, tem a troca de genes lá no crossing over. Então, nascem cobras de todos os tipos. Só que aquelas que são mais barulhentas, o ser humano identifica e mata. Aquelas que são mais silenciosas não são identificadas, se reproduzem e continuam gerando filhas silenciosas, certo? Então veja, a necessidade de não ser descoberta e morta mudou seu comportamento. Isso aqui poderia estar associado a Lamarck, mas não a Darwin, que é justamente a questão do uso e desuso. As alterações no seu código genético surgiram para aperfeiçoá-la. Código genético está relacionado a neodarwinismo. A gente não está falando de neodarwinismo aqui. As mutações sucessivas foram acontecendo para que ela pudesse se adaptar. Não é bem isso, pessoal. A mutação ocorre de uma maneira aleatória. A mutação não necessariamente gera uma característica que influencia a melhor adaptação. Não é como se a mutação já ocorresse direcionada a melhorar aquela espécie. Não é isso. E mutação também não está relacionada a Darwin, ele é o darwinismo. As variedades mais silenciosas foram selecionadas positivamente. Ou seja, as variedades silenciosas, elas sobreviviam, se reproduziam e continuavam levavam essa característica adiante. As variedades sofreram mutações para se adaptarem à presença de seres humanos. Não é esse o caso, certo, pessoal? Então vejam, resposta letra D. A gente já vai começar aqui as questões de outros vestibulares, que não é Enem, mas como eu estou vendo aqui a aula, pelo menos aqui no meu computador, já está com cerca de 25 a 30 minutos, eu acho que para vocês não fica mais produtivo. Então, eu vou disponibilizar o restante do material lá no Google Classroom. Vocês podem tirar qualquer dúvida mandando e-mail, colocando lá no nosso próprio Google Classroom, lá no nosso Instagram, no WhatsApp. E aí eu vou estar tentando responder vocês, tá certo, pessoal? É, só para finalizar, lembrar que tem essas três teorias principais: Lamarckismo, uso e desuso; Darwinismo, seleção natural, certo? Sem entrar com conceito de genética; e neodarwinismo, que é a teoria moderna da evolução, que já traz todos esses conceitos de genética que justificam a variabilidade entre os indivíduos. Hoje era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um forte abraço e uma boa noite.